Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 22/5. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em João, capítulo 21, versículos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia. Ele perguntara: Senhor, quem é que te vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas, todas penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam serem escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nesse sábado, dia 22, também hoje estamos lembrando de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. Mas, focando aqui no evangelho de hoje, quando Jesus fez aquela pergunta a Pedro, isso no evangelho de ontem: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Depois que Jesus fez as perguntas a Pedro, aí Pedro viu que aquele outro discípulo, que é João, o seguia. Ele pensou: mas o que será, Senhor, desse discípulo? O Senhor falou assim: Pedro, não se preocupe, não te importa, não se preocupe com isso, mas que você venha e segue-me, e basta. Ou seja, Pedro não tinha que ficar preocupado com outro discípulo, se ele morreria, se não morreria, que forma que ia acontecer, enfim. O importante é que Pedro pudesse segui-lo, ou seja, cumprir a missão a qual ele tinha que cumprir, ou seja, foca na missão que o Senhor lhe tinha confiado. Queridos filhos, nós também corremos um sério risco de ficar focado em muitas coisas aqui e acolá, curioso aqui, curioso lá, e se esquecer do foco principal, que é de viver a nossa fé ou de cumprir ali a missão a qual Deus nos confiou. O Senhor falou a Pedro: Pedro, você foque na missão que eu te confiei. Não te importas o que vai acontecer com o outro. Ou seja, foque na missão. O mesmo deve acontecer conosco, meus filhos. Nós que temos a consciência que temos uma missão a cumprir, ou seja, anunciar a boa nova da salvação de uma forma ou de outra, testemunhar nossa fé na pessoa de Jesus, nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, nós precisamos ter um foco. Ô meu filho e minha filha, quando a pessoa não tem um foco em relação à fé, ela acaba se perdendo, se esfriando. Qual é o foco, padre? A fidelidade. Se eu foco na fidelidade para com o Senhor, você pode ter certeza que a minha caminhada é outra. Porque eu estou focado, eu sei o que eu quero, aonde eu quero chegar. Porque eu tenho uma meta ao ser alcançada. É isso que deve também acontecer conosco. Por isso, meu filho e minha filha, que nós possamos ter a consciência assim: eu não vou ficar focado em outras coisas. Eu, como cristão praticante, eu tenho uma meta que é viver a minha fé, eu vou viver essa fé e através dessa vivência eu também vou evangelizar. Quando se fala em evangelizar, hoje é dia de Santa Rita de Cássia, santa das causas impossíveis, como ela evangelizou através do seu testemunho de vida. A santa das causas impossíveis, ela que foi um exemplo de mulher, de esposa, de mãe e de fiel a Cristo, fiel a Jesus, em todos os sentidos. Ela sofria por amor a Jesus, e através da sua vivência de fé, ela evangelizava aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Ela tinha um foco, o foco era viver a fé na pessoa de Jesus,
O foco era dar testemunho de fé da pessoa de Jesus e levar Jesus a outras pessoas, as quais estavam ao seu redor. E isso ela pôde cumprir com fidelidade. Por isso, meu filho e minha filha, que nesse sábado nós possamos também ter o foco, evangelizar, levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade, que é vida, que Santa Rita de Cássia interceda por cada um de nós. Deus te abençoe você e sua família. Te peço mais uma vez, vamos evangelizar, compartilhe esse canal, se inscreva nele se ainda não se inscreveu, toque no sininho, deixe seu joinha e vamos levar a boa nova da salvação. Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.